Imagine uma pequena aldeia na França do século XVIII, perdida entre campos verdes e humildes casas de pedra. Ali nasceu um menino franzino, de inteligência considerada limitada, mas de coração inflamado por um desejo ardente de amar a Deus acima de todas as coisas. Esse menino, que parecia destinado ao anonimato, seria transformado pela graça em um dos maiores exemplos de santidade que a Igreja já conheceu. São João Maria Vianney, o humilde cura d'Ars, patrono dos párocos do mundo inteiro. Sua vida é uma prova de que Deus não escolhe os mais capacitados aos olhos humanos, mas capacita os que escolhe, e que, com fé e perseverança, até mesmo a fraqueza humana pode ser convertida em força divina. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar profundamente em sua trajetória, desde sua infância marcada pela simplicidade e dificuldades, passando por sua árdua luta nos estudos sacerdotais, até a sua entrega total à missão de salvar almas em uma pequena paróquia esquecida, que se tornaria o centro espiritual da França e destino de milhares de peregrinos. Prepare-se, porque esta história vai tocar sua alma e reacender em você a certeza de que a santidade é possível para todos, mesmo nos caminhos mais improváveis. Desde criança, João Maria enfrentou enormes desafios. Ele nasceu em 1786, em meio ao turbulento período da Revolução Francesa, quando a fé católica era perseguida e sacerdotes precisavam se esconder para celebrar missas em celeiros e florestas. Sua família vivia em condições simples, sobrevivendo do trabalho duro no campo. Apesar disso, sua mãe, uma mulher piedosa, transmitiu-lhe uma devoção intensa à Virgem Maria e ao Sagrado Coração de Jesus. João cresceu em um ambiente onde a fé era vivida em segredo, o que marcou profundamente sua espiritualidade. Ele aprendeu desde cedo que seguir Cristo exigia coragem e sacrifício. Porém, não era considerado inteligente. Tinha dificuldade nos estudos, especialmente no latim, língua essencial para a formação sacerdotal. Muitos acreditavam que nunca chegaria a ser padre, mas sua perseverança era maior do que os obstáculos, e essa determinação seria a chave de sua vocação. O jovem João Maria decidiu que nada o impediria de realizar o chamado de Deus. Sua caminhada até o sacerdócio foi marcada por fracassos, humilhações e até rejeições. Reprovado várias vezes nos exames, ele chorava, mas não desistia. Foi acolhido por sacerdotes que reconheceram nele algo além da capacidade intelectual, uma alma dócil, cheia de amor a Deus e ao próximo. Com a ajuda de um professor paciente e com horas incansáveis de esforço, finalmente conseguiu ser ordenado sacerdote em 1815, aos 29 anos de idade. Era considerado um padre simples, limitado em oratória e conhecimento acadêmico, mas com um coração pronto para servir. Essa simplicidade, que muitos viam como fraqueza, tornaria-se sua maior força. Ele não se apoiava em discursos eruditos, mas em uma fé pura, em penitências severas e em uma dedicação total às almas que lhe fossem confiadas. Quando foi enviado à pequena aldeia de Ars, com apenas 230 habitantes, poucos acreditavam que faria diferença. Ars era um lugar quase esquecido, onde a fé estava adormecida e os hábitos pecaminosos, como o alcoolismo e a indiferença religiosa, eram comuns. Mas ali, naquele cenário desolador, João Maria Vianney se tornaria luz. Sua rotina era de um guerreiro espiritual. Dormia pouco, jejuava constantemente, passava horas diante do Santíssimo Sacramento e dedicava-se de corpo e alma à oração. Mas, acima de tudo, entregava-se ao confessionário, onde passaria até 16 horas por dia, ouvindo penitentes que vinham não apenas de Ars, mas de toda a França. Sua santidade era tão evidente que os fiéis viam nele não um simples homem, mas um reflexo da misericórdia divina. E aqui se revela a parte mais extraordinária de sua vida. João Maria Vianney transformou Ars em um verdadeiro centro de conversão. Pessoas de todas as classes sociais, desde camponeses até nobres, viajavam dias e até semanas para confessar-se com o cura d'Ars. Estima-se que cerca de 20.000 peregrinos por ano buscavam seu conselho. Não era sua eloquência que atraía multidões, mas sua pureza,
sua vida de penitência e sua compaixão pelos pecadores. Ele tinha o dom de enxergar os corações e muitas vezes revelava pecados não confessados, despertando a conversão mais sincera. Ao mesmo tempo, enfrentava constantes ataques espirituais. O próprio demônio tentava atormentá-lo, batendo em sua porta, incendiando sua cama e fazendo barulhos terríveis. Mas Vianney permanecia firme, dizendo que essas perseguições eram o preço por salvar tantas almas. O cura d'Ars não apenas cuidava de sua paróquia, mas carregava sobre os ombros o peso espiritual de toda uma nação que havia se afastado de Deus. Sua missão não era fácil. Em Ars, as pessoas estavam presas a vícios. Muitos não frequentavam a missa e outros zombavam da fé. João Maria, porém, não respondeu com críticas, mas com amor. Ele se entregava em sacrifício. Jejuava comendo apenas batatas cozidas, dormia pouco e oferecia tudo pela conversão de sua comunidade. Aos poucos, sua vida de exemplo foi quebrando a indiferença dos moradores. O que mais impressionava era sua capacidade de ouvir com paciência, de enxergar o sofrimento escondido em cada coração e de indicar sempre o caminho da misericórdia de Deus. A fama de santidade espalhou-se rapidamente. E Ars, um vilarejo quase esquecido, se tornou destino de peregrinação. Multidões chegavam em carroças, a pé, e até de outros países, para ouvir aquele padre simples que falava com palavras curtas, mas cheias de fogo divino. A aldeia não tinha hotéis, e mesmo assim, os peregrinos se amontoavam em casas, celeiros e até ao ar livre, apenas para conseguir alguns minutos de confissão com o santo pároco. Os testemunhos sobre sua vida no confessionário são impressionantes. Conta-se que ele passava de 14 a 18 horas por dia ouvindo penitentes. Sua própria saúde se consumia nesse trabalho, mas ele não parava. Muitas vezes, antes mesmo que o penitente falasse, João Maria Vianney já revelava os pecados escondidos, como se sua alma tivesse o dom de ver a verdade dos corações. Isso causava impacto profundo, porque cada pessoa percebia que não estava diante de um simples homem, mas diante de alguém em quem Deus agia com poder. Por isso, a fila de peregrinos crescia sem parar, e até mesmo personalidades importantes, escritores e políticos, viajavam até Ars em busca de sua palavra de reconciliação. O milagre não estava apenas em curas físicas ou em sinais extraordinários, mas, principalmente, na transformação interior das pessoas. Famílias inteiras mudavam de vida depois de passar pelo confessionário do cura d'Ars. Ars deixou de ser uma aldeia esquecida e se tornou o coração pulsante de uma nova primavera espiritual na França. Apesar da fama, João Maria Vianney nunca se via como alguém importante. Pelo contrário, ele considerava-se indigno, um simples servo inútil nas mãos de Deus. Em várias ocasiões, tentou abandonar Ars para viver em solidão e penitência, mas os fiéis não permitiram. E a própria obediência à igreja o fez permanecer em sua paróquia até o fim. Essa humildade se refletia também em sua pregação. Seus sermões eram simples, quase sempre falando sobre o amor de Deus, a importância da oração, da confissão e da Eucaristia. Ele costumava repetir que se compreendêssemos o valor de uma missa, morreríamos de amor. Para ele, a Eucaristia era o centro de tudo, e por isso passava longas horas diante do tabernáculo, muitas vezes em lágrimas. Seu exemplo arrastava corações mais do que qualquer discurso intelectual poderia fazer. Mas sua vida também foi marcada por intensas batalhas espirituais. O próprio demônio, furioso por tantas almas resgatadas, o atacava constantemente. Às vezes, incendiava sua cama, fazia barulhos estrondosos à noite ou o agredia fisicamente. João Maria Vianney chamava o demônio de O Grapim e dizia com serenidade que essas tormentas eram apenas sinal de que algo grande estava para acontecer, porque sempre que era atacado, no dia seguinte vinha uma multidão ainda maior em busca da confissão. Ele não se deixava intimidar, mas transformava essas lutas em mais oração e penitência. Essa dimensão espiritual de sua vida mostrava ao mundo que a batalha pelas almas é real, mas que a vitória pertence a Cristo. Nos últimos anos,
São João Maria Vianney já estava fisicamente exausto. Seu corpo estava debilitado pelo jejum, pelas longas jornadas de confissões e pelo pouco descanso. Mesmo assim, continuava atendendo os peregrinos até suas últimas forças. Em 1859, após uma vida de entrega total, partiu para a eternidade, deixando atrás de si um legado imortal. No seu funeral, cerca de 300 sacerdotes e mais de 6.000 fiéis lotaram Ars, uma prova viva de quanto sua vida tinha transformado o mundo. Em 1925 foi canonizado pelo Papa Pio XI e em 1929 proclamado padroeiro de todos os párocos do mundo. Seu corpo incorrupto repousa até hoje em Ars e continua a atrair milhares de peregrinos que buscam inspiração em sua vida de humildade e amor radical. A vida do cura d'Ars é uma mensagem direta para todos nós. Ele prova que a santidade não está reservada a pessoas com dons extraordinários, mas é fruto de amor, perseverança e entrega. Mesmo diante de limitações, Deus pode realizar maravilhas através de um coração totalmente consagrado. Num mundo que muitas vezes valoriza inteligência, poder e riqueza, João Maria nos lembra que o verdadeiro tesouro é a simplicidade, a humildade e a fidelidade diária ao Evangelho. O que transforma o mundo não são grandes discursos, mas vidas que ardem no amor de Deus. Agora, neste vídeo, não podemos terminar sem uma reflexão prática para a sua vida. Pense, quantas vezes você já se sentiu incapaz, pequeno ou indigno? São João Maria Vianney também se sentiu assim, mas ele não desistiu. Ele colocou suas limitações nas mãos de Deus e se deixou ser conduzido pelo Espírito Santo. E é isso que hoje você é chamado a fazer. Colocar suas fraquezas nas mãos de Deus, acreditar que Ele pode transformar sua vida e, através dela, mudar também a vida de muitos ao seu redor. E para encerrar, convido você a rezar comigo. São João Maria Vianney, humilde cura d'Ars, que nunca desistiu mesmo diante das maiores dificuldades. Intercedei por nós. Ajudai-nos a amar a confissão e a Eucaristia como você amou e a sermos firmes nas lutas espirituais. Dai-nos a coragem de viver com simplicidade e fidelidade, acreditando que Deus pode realizar grandes coisas até mesmo em nossa fraqueza. Rogai por todos os sacerdotes, para que sejam santos pastores segundo o coração de Jesus. Amém. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha, deixa seu comentário, para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe, te guie e te guarde.